Sabe aqueles textos antigos que todo mundo acha que já conhece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um dos mais famosos da história, mas de um jeito que talvez mude tudo. Usando arqueologia e um pouco de contexto da época, vamos descobrir como um sermão de 2000 anos atrás estava totalmente conectado com a realidade, tanto física quanto social de quem ouviu. Para começar, vamos direto ao ponto que mais intriga. Pensa só, por que um sermão tão profundo terminaria com a história de construir uma casa na rocha? Parece uma dica de engenharia, né? E a resposta é: sim, era exatamente isso. Mas não era só uma lição de moral. Para aquele pessoal na Palestina do primeiro século, aquilo era um aviso prático, uma questão de vida ou morte mesmo. E isso nos leva à nossa primeira parte, o aviso do engenheiro. As palavras finais do sermão não eram só uma metáfora bonitinha. Elas funcionavam, literalmente, como um alerta sobre um perigo muito real e imediato que todo mundo ali conhecia bem. Olha só essa comparação. Naquela região, existem leitos de rios que secam, os chamados wads. Durante o verão, eles parecem o lugar perfeito para construir. É plano, é firme, é fácil. O problema é que, quando as chuvas de inverno chegavam, esses lugares viravam rios violentos. Assim, do nada. Uma enchente repentina podia levar uma casa inteira em questão de minutos. Construir ali era uma aposta muito, muito arriscada. E então, qual era a solução? O basalto. Essa rocha vulcânica escura era super comum na Galileia. E a arqueologia mostra exatamente isso. As casas que ficavam de pé, que sobreviviam a tudo, eram as construídas direto nessa rocha firme. Ou seja, quando o sermão falava da rocha, todo mundo entendia na hora. A rocha física era de fato a garantia de sobrevivência. Agora vamos em frente. Essa mentalidade tão prática não ficava só na construção de casas, não. Ela se aplicava também a como viver, a regras para uma nova sociedade. É aqui que a arqueologia e a teologia se encontram de um jeito fascinante. O sermão continua com essa frase poderosa: não julguem para que não sejam julgados. No contexto da época, isso era muito mais que uma frase de efeito. Era uma crítica direta, uma cutucada na arrogância dos líderes religiosos, que usavam a lei não para guiar, mas sim como uma arma para excluir e controlar as pessoas. E a arqueologia, de novo, joga uma luz incrível sobre isso. Em Cafarnaum, onde muito disso foi ensinado, as escavações mostram casas bem simples, feitas de basalto, lado a lado com a opulência dos centros romanos. A dimensão de classes era algo que se via, estava na cara de todo mundo. Então, uma mensagem sobre não julgar, nossa, ela ecoava de um jeito muito forte nesse cenário de desigualdade. Daí vem outro ditado que todo mundo conhece, mas que sem o contexto cultural da época perde quase toda a força: não joguem suas pérolas aos porcos. Hoje em dia, a gente pensa em porcos e cães de um jeito bem diferente. Mas no mundo antigo, esquece, eles não eram bichinhos de estimação. Eram vistos como impuros, como carniceiros que viviam no lixo das ruas. A imagem, então, era chocante. Era o mesmo que oferecer algo sagrado, de valor incalculável, para quem iria literalmente pisotear e desprezar aquilo. Seguindo em frente, o sermão começa a usar metáforas sobre escolhas e sobre saber em quem confiar. E, de novo, usando imagens que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. A porta larga e a porta estreita. Isso aqui não era uma ideia abstrata, filosófica. No primeiro século, as cidades tinham muros e portões de verdade. A porta estreita era uma imagem super concreta de uma decisão radical. Era deixar o caminho fácil, o caminho de todo mundo, para pegar o mais difícil, mas que levava para a segurança, para dentro da cidade. Uma imagem visual muito poderosa sobre escolha e destino. E claro, para escolher o caminho certo, era preciso ter discernimento. Por isso, logo em seguida vem um alerta: cuidado com os falsos profetas. Isso não era um medo teórico, não. Era uma preocupação real, num tempo de uma efervescência religiosa gigantesca. E, mais uma vez, a arqueologia está aí para provar. Lugares como Qumran mostram comunidades inteiras que se isolaram porque achavam que os líderes religiosos de Jerusalém eram corruptos. Isso prova que o debate sobre quem realmente falava em nome de Deus estava pegando fogo. O aviso contra lobos em pele de cordeiro era, portanto, de uma relevância absurda. Bom, e tudo isso nos leva ao clímax, ao ponto que provavelmente abalou as estruturas de todo mundo que estava ouvindo. A gente vai entender agora qual era a verdadeira fonte de poder desse sermão.
O ponto crucial que muitas vezes passa batido está na reação da multidão. O texto diz que o povo ficou maravilhado porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. A questão não era só o que ele dizia, era como ele dizia. Olha só que contraste claro. O método dos escribas era sempre citar outras autoridades, outros rabinos, tradições antigas. Eles construíam o argumento deles em cima da autoridade de terceiros. Já Jesus, ele rompeu completamente com isso. Ele não citava ninguém, ele falava por si, com uma autoridade pessoal, direta. E essa frase aqui é a chave de tudo. Ao dizer, eu, porém, vos digo, ele não estava só dando uma opinião ou uma nova interpretação. Ele estava se colocando no lugar de um novo legislador. Era como reivindicar para si o mesmo tipo de autoridade que Deus teve no Monte Sinai. Para a época, isso era uma declaração absolutamente radical. E é aqui que tudo se conecta. A rocha sólida, a fundação segura, não era só o basalto físico que aguentava as enchentes. A verdadeira fundação, a rocha inabalável, era a própria autoridade de quem falava. A mensagem final é que a segurança de verdade não vem de seguir regras antigas, mas sim de construir a vida sobre a palavra daquele que fala como se fosse a própria rocha. E a pergunta que fica é: o que acontece quando a metáfora e a própria fonte da autoridade se tornam a mesma coisa?